Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, Janice. Bom dia, as prefeitas. Bom dia, as autoras do livro, a Joana e a Tereza, que estão aí com a gente, né, nessa live, nesse momento aí de lançamento oficial, né, do nosso livro aí das mulheres guerreiras do estado de Santa Catarina, né, que é o livro Prefeitas de Santa Catarina, Trajetórias de Vida e na Política. Então, um livro que foi, né, as mulheres aí, tanto a Joana quanto a Tereza, podem falar com muito mais propriedade, apesar de eu já ter lido o livro, mas com as mulheres eleitas, as prefeitas eleitas de 2020, o livro foi feito com um pouquinho da história de cada uma delas, né, falando dessa luta diária que é para uma mulher ser mãe, ser prefeita, ser gestora, ser esposa, ser tantas coisas que só nós mulheres conseguimos, né, nessa trajetória aí, né? E o livro na verdade, é um encorajamento para a gente, né? Eu sou marinheira de primeira viagem, como prefeita, como gestora, e ele nos encoraja muito em várias perspectivas, né? No sentido de ser mulher, de ser realmente alguém preocupado com o bem-estar do outro, porque senão a gente também não estaria aqui, né? Com certeza. E mais ainda, de se colocar à disposição das pessoas, né? Para fazer a diferença na vida das pessoas. Então, gostaria aí que todas as mulheres que vão assistir, que estão participando, que vão se envolver, né, um pouquinho com esse livro, possam ter sentir essa coisa gostosa, assim, do estar vivendo um pouquinho da história, né, de Santa Catarina, ou de cada município onde as mulheres estão, porque quando a gente lê, a gente sente que realmente esses lugares são diferentes, né? E hoje eu sinto isso aqui em Major Vieira, né? Apesar de não estar no livro, mas eu sinto isso, né? E claro que a gente é suspeita em falar também, né? Porque estamos vivendo isso pela primeira vez, em 63 anos de história de Major Vieira, eu sou a primeira mulher prefeita, assim como em vários municípios que eu pude observar até pelo livro, muitas delas foram as primeiras prefeitas, né? E se a gente lembrar da nossa grande Maria Zandonade de Carvalho, lá em 1988, ela começa uma grande história em Santa Catarina, né? Onde ela é eleita a primeira prefeita em Bom Jardim da Serra, e ela consegue mudar um contexto a partir dali, né? Então, acho que tudo isso precisa ser lembrado, memorado e, com certeza, compartilhado para outras mulheres se motivarem a entrar nesse desafio, nesse mundo da política, que não é fácil, realmente, não é fácil, mas que faz toda a diferença nos municípios onde a gente vive. Então, nesse momento aí, eu quero convidar, pode ser a Joana primeiro, para falar um pouquinho com a gente aí sobre a experiência de como é que foi fazer o livro, como é que foi entrevistar as prefeitas numa rotina corrida, que a gente sabe aí que nem sempre há tempo hábil para tudo que a gente quer, mas que sempre tem um grande envolvimento, porque a mulher, ela se coloca de cabeça naquilo que a gente faz, né? Então, eu imagino que deve ter sido uma experiência gratificante e diferente também para vocês. Então, bom dia, gente. Bom dia para as prefeitas, Janice, bom dia, Tereza, e outras pessoas que estão aqui presentes nesta live. Eu e a Tereza, nós combinamos que cada uma vai falar no máximo 15 minutos, e dividimos os assuntos. Eu vou falar da questão mais geral, e a Tereza vai falar um pouco mais sobre a prática da pesquisa, de como foi fazer essa pesquisa e de como ela surgiu, inclusive. Eu pergunto se vocês estão me ouvindo bem, porque eu saí do computador e vim para o celular, porque a Celeste parece que andou derrubando a luz de toda essa área aqui, mas tudo bem, daqui a pouquinho, de certo, volta. Mas vamos lá. Então, esse projeto das prefeitas,
que, aliás, foi sugerido pela Teresa, ele fez parte de um projeto maior que se chama Mandonas. Eu sempre fiquei muito brava quando alguém me chamava de mandona. Eu sempre achei que eu estava coordenando, liderando, fazendo alguma coisa, definindo tarefas, fazendo eu mesma muitas tarefas para poder dar exemplo, e eu via como essa palavra mandona era uma forma de desqualificar. E, na minha cabeça, sempre eu achei que a gente deveria qualificar essa palavra, mandona. Um homem que defina coisas a fazer, que diga como deve ser, que coordene equipes, vai ser chamado de líder e qualificado como líder. Por que uma mulher vai ser desqualificada usando a palavra mandona como forma de desqualificação? E isso na literatura ocidental está muito cheio. A gente é capaz de lembrar várias obras em que as mulheres fortes, líderes, se apaixonam e depois passam a ser submissas. E eu queria qualificar essa ideia de mandonas. Então, junto com uma equipe bastante grande, primeiro, a gente fez um projeto ao CNPq. Quando eu digo equipe, é a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina. Nós fizemos inicialmente um projeto ao CNPq, quando saiu um edital, juntando equipes do Nordeste, do Centro, do Sudoeste e do Sul. Várias estudantes, então era uma equipe bem grande, cada uma com uma tarefa. Teresa, eu te peço para me dizer quando eu estiver perto dos 15 minutos, tá? Ou Janice, por favor. E esse projeto, ele permitiu, porque foi um projeto de 3 anos, permitiu que a gente levantasse lideranças de diferentes espécies, de diferentes tipos. Porque, além das lideranças políticas, vocês sabem, nós temos lideranças comunitárias, nós temos pessoas líderes assim, que se destacam na organização de escolas, professoras, diretoras, arquivistas, e também sertanejas, inclusive. Então, só para lembrar e dizer o quanto esse projeto ele tinha um âmbito maior. Foi quando a Teresa, que faz parte desse projeto, veio com a ideia de a gente fazer uma pesquisa aqui em Santa Catarina sobre as prefeitas, porque participou de uma atividade da FECAM. Então, foi a FECAM que inspirou este projeto, e eu quero também atribuir à Janice uma importância muito grande, porque foi quando a Teresa pensou isso e trouxe isso para a equipe, a Janice nos ajudou muito. Se não fosse a Janice, nós não teríamos entrado em contato com vocês. Eu vejo outras pessoas que tentam fazer pesquisas com mulheres que estão, sei lá, como vereadoras, ou como governadoras, ou como deputadas, e como é difícil para elas acessar essas pessoas que são muito ocupadas, que nem sempre têm seus contatos disponíveis, e vocês sabem como é difícil. E foi graças a Janice e ao empenho dela, ela colocou, inclusive, a FECAM a nosso dispor, foi graças a ela que a gente conseguiu entrar em contato com todas, ou quase todas. Porque, quero lembrar, nós sabemos, como pesquisadoras, que vocês são muito ocupadas. A gente sabe disso. E muitas de vocês não conseguiram conversar conosco, porque não dava, porque tinha outra coisa acontecendo. Eu me lembro de uma prefeita que nós tentamos muito entrevistá-la, e, infelizmente, para ela, uma hora era uma enchente, outra hora era uma coisa que estourava, outra hora era a prefeitura, o prefeito, aliás, o mestre lá de obras que chamava, enfim, foi bem complicado. Por quê? Porque vocês são pessoas
que estão tomando o município à frente, como disse a prefeita há pouco, a Aline, vocês estão começando, a maioria é a primeira vez que o município tem na prefeitura uma mulher. Então, é todo um aprendizado que nem sempre as pessoas têm paciência de ver que é um aprendizado. E como não estão acostumados a ver mulheres, a qualquer coisa que não saia bem, já começam a desqualificar. Eu sei que isso acontece com todas as pessoas que estão novas. Então, a nossa preocupação, inclusive, quando a gente fez essa pesquisa das mandonas, é que a gente precisa de muito mais mandonas, e que a gente quer muito é que as mulheres que assumem esses cargos se reelejam, que façam uma carreira política, que vão em frente, inclusive. Eu quero também destacar que agora o papel da UFSC. Através da Universidade Federal de Santa Catarina, nós conseguimos bolsistas que fizeram pesquisa também. Claro, o projeto do CNPq nos forneceu uma bolsa de apoio técnico, que é para uma pessoa já formada em graduação, que se dispõe a colaborar na pesquisa. Em várias entrevistas que eu fiz com vocês, que nós fizemos com vocês, elas estiveram presentes para aprender a fazer pesquisa, mas também porque depois se encarregaram de fazer a transcrição. Então, todas as entrevistas foram transcritas. E essas estudantes, que eu gostaria de nomear algumas aqui, a Inara foi uma das primeiras, a Bruna Busnello, a Luísa foi outra, ficou bastante tempo, inclusive. Enfim, além destas, eu ganhei bolsa do CNPq, da UFSC, pelo programa de iniciação científica. Uma estudante chamada Júlia fez um trabalho de conclusão de curso sobre as prefeitas de Santa Catarina. Eu quero com isso dizer, gente, que essa pesquisa está rendendo outras pesquisas. Além dela fazer essa pesquisa, ela agora está preparando um projeto para tentar entrar no mestrado. Vocês estão vendo como isso tem ramificações, isso tem outros desdobramentos. Então, não é só um livro, é isso que eu estou tentando dizer. Não é só um livro que, além do apoio da FECAM, contou com todo o apoio da UFSC, tanto que cada vez que a gente pedia o recurso para a iniciação científica, para fazer esse trabalho, sempre tinha uma nota muito boa e conseguia uma boa estudante para vir trabalhar conosco. Então, isso foi uma coisa muito importante. Com tudo isso, eu também quero dizer da riqueza que são essas entrevistas. O que nós colocamos nesse livro, e vocês viram, quem está nele sabe disso, nós fizemos uma síntese e como uma narrativa de vida, tirando muita coisa. Muito do que vocês falaram, nós não pudemos colocar no livro, porque não dava mesmo. Ia ser muito grande, e a gente queria só contar o quê? Como é que vocês tinham chegado a ser prefeitas? Vocês se dão conta de que esses textos que estão no livro ajudam a pessoas a pensar assim, olha só, ela passou por tudo isso e conseguiu chegar até aqui. E está lá, viva, bonita, lindona, entende? É isso, ninguém vai morrer por isso. Pelo contrário, ganha força, tem a grande noção de quanto pode fazer. E estimula outras pessoas a também se envolver
com a política, que é isso que nós precisamos, de mais mulheres se arriscando a se candidatar, sabendo que esse campo é complicado, que vai enfrentar a oposição, mas vai enfrentar também os amiguinhos e as amiguinhas do próprio partido, que nem sempre são tão amigos e amigas assim. Gente, isso acontece em qualquer campo político. Nós que entrevistamos vocês, a gente viu os diferentes campos políticos, não muda isso. O fato de ser uma mulher traz problemas, sim, mas eu vi muitas mulheres utilizando o fato de ser mulher para ganhar espaço, porque elas sabem falar de como elas são capazes de cuidar. Aliás, a maioria usa este argumento, o argumento do cuidado. E esse é um bom argumento. Eu sei que alguns candidatos homens também usam. A Tereza vai falar melhor sobre os resultados da pesquisa, mas antes de concluir, eu queria mostrar um dado que, quando eu vi, eu disse, gente, que coisa interessante. Queria contar a vocês que as mulheres que se candidatam a prefeitas em Santa Catarina, e eu tive pesquisando em outros estados, com outras pesquisas já realizadas, e dá para confirmar esse dado, são muito mais instruídas do que os homens, comparativamente. Não estou dizendo que os homens não têm instrução, não fazem ensino superior, mas não é o que a maioria tem. Ele já tem uma família, ele já tem uma história, ele já tem uma história na política, e isso facilita. Por isso, as mulheres em Santa Catarina têm muito mais estudo do que os homens que se candidataram e que estão na política nesse momento. Isso comparativamente. E queria também dizer do quanto a capacidade de administrar muita coisa, como é o que faz uma mulher dentro de casa, como essa capacidade tem sido usada na prefeitura, na administração, de como elas conseguem se equilibrar em muitas coisas. E esse é um dado que a gente precisa usar nas campanhas. As mulheres costumam atuar em vários campos, e isso também acontece quando assumem a prefeitura. Então, além de estar na história, e não só na história escrita, porque agora muitas estão na história escrita, que é o livro que a Tereza e eu fizemos, e que outras pessoas irão fazer outros livros. Com certeza, e outras publicações irão sair, e nós mesmas vamos fazer outras publicações. De qualquer maneira, já está na história. Já faz parte dela. E essa história ajuda, estimula outras meninas, mulheres, a se interessar pela política. Porque se nós não fazermos, outros vão fazer. Será que vão fazer tão bem quanto vocês têm feito até agora? Então, é uma coisa muito importante que elas estejam, sim, nos comandos e que assumam essa função. Ah, é para ser mandona? Então vamos ser mandonas. Que sejamos. Eu passo a palavra. Joana? Já deu tempo, Joana. Oi. Sim, eu passo a palavra para a Tereza, então. Então, eu não sei se ainda tenho tempo, porque caiu a luz, caiu a energia elétrica aqui no bairro todo, nem no meu celular eu consegui entrar, nem consegui escutar o que a Joana falou, para não repetir, né? Mas me sinto muito honrada, nós nos sentimos muito honradas de estarmos aqui nesse momento, com a participação de várias prefeitas, né, e pessoas tão queridas, e dizer, então, que a ideia desse livro surgiu em 11 de agosto de 2022,
quando eu participei como convidada para falar sobre políticas públicas para mulheres, num painel chamado Caminhos para a Consolidação da Rede de Proteção de Mulheres, no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios de Santa Catarina, o maior evento municipalista do Estado promovido pela FECAM. Então, naquele painel, falou uma prefeita, né, e a neta da primeira prefeita do Estado de Santa Catarina, Maria Zandoná, a neta se chamava Thalita, e quando terminou aquele painel, eu disse, nossa, mas a história dessas mulheres tem que ser contada, tem que ser publicizada, as pessoas têm que saber e têm que conhecer a história das prefeitas, a trajetória das prefeitas, e aí a gente teve essa ideia. Vamos fazer esse projeto, vamos entrevistar as prefeitas, e prontamente a Janice, né, nos deu o maior apoio, porque ela que nos encaminhou a lista de todas as prefeitas com os contatos, né, com os telefones, e a gente, então, passou a criar um WhatsApp com o nome de todas as prefeitas, chamava uma por uma ou duas, os assessores ou assessoras responderam, mas a maioria foi as prefeitas mesmo que respondiam pessoalmente para a gente e marcavam a entrevista, assim, com o maior ânimo, o maior entusiasmo, com a maior empatia, né? Então, a gente quer agradecer os momentos tão importantes e valiosos que as prefeitas dedicaram para nós, né? Porque a gente pensou primeiro em ir em todos os municípios. Ai, que maravilhoso seria se a gente pudesse ter ido, né, para os municípios. Mas aí a gente foi lá em Criciúma entrevistar a Maria Zandoná, a primeira prefeita. A gente levou um dia para ir, porque o trânsito, um dia para voltar. A gente se acha melhor fazer pelo Zoom, vai ser mais prático. E foi mesmo, porque as próprias prefeitas daí também, né, sentiram que é prático fazer as entrevistas pelo Zoom, que hoje em dia é uma ferramenta, uma tecnologia, né, muito importante. Então, a gente agradece, né, a disposição das prefeitas em nos conceder, no mínimo, 1 hora de entrevista, e como a professora Joana falou, a transcrição das entrevistas deram quase 30 páginas, né, algumas deram 30 páginas, só que a gente teve que sintetizar aqui para o livro, né? Então, a gente viu, assim, que a maioria das prefeitas, né, nasceram em comunidades do interior, e os pais, né, trabalhavam de agricultores, alguns pais eram operários, né, e as prefeitas, elas tiveram muito esforço para estudar, né? Naquela época, tinha ainda as escolas multisseriadas, né? Muitas iam até a pé e contavam para nós, né, as aventuras, e depois as escolas multisseriadas só iam até a quarta, só tinha 4 anos, depois elas tinham que ir para cidades mais perto, morar com uma tia, trabalhar de babá, ou assumir vários tipos de trabalho para continuar estudando. Então, o esforço empenhado para estudar, né, foi admirável. A maioria das prefeitas se empenhou e, com exceção de 2, todas, né, têm ensino superior. Isso é fantástico, como a professora Joana já disse, né, que tem esse conhecimento, essa formação para desempenharem essa função de prefeitas, os ensinamentos, os conhecimentos, uma capacidade, uma competência, né, que vem certamente do estudo, né, do interesse por uma formação. Então, a gente sentiu, né, que a maioria se esforçou muito para chegar aonde está no termo estudos e formação superior. Então, a maioria dos cursos são pedagogia, psicologia, administração, né, entre outros, tem medicina também, entre outros, e são cursos, assim, preparatórios mesmo
para desenvolver essa função. Também a gente constatou que muitas prefeitas, antes de assumirem o cargo, foram secretária de assistência social do município, secretária da saúde, secretária da administração. Isso também foi dando, né, foi moldando essa prática, né, esse conhecimento, e que é muito necessário dentro da lógica da administração de um município, né? E outras também, um número bem significativo, foram diretoras, professoras, né, e coordenadoras ali de ensino, de cargos, e diretoras de escola. Isso também fez com que elas ficassem conhecidas nos municípios, né, e tivessem esse significativo número de votos. E outra questão que a gente observou também, né, que a maioria também se esforçou muito para chegar à candidatura, né, e no decorrer das campanhas, muitas sofreram discriminação, preconceito, o que a gente chama hoje de violência política, né? Isso nos chamou a atenção, e muitas vezes até nós nos revoltávamos em escutar, né, tamanhas barbaridades que as prefeitas, né, sofreram nas campanhas, né, difamação, por qualquer coisa relacionada ao ser mulher, né? Uma dizia, só porque eu sou separada, o meu adversário foi lá, né, e fez várias calúnias, né, e tudo que vocês podem imaginar de calúnia, discriminação, que as prefeitas sofreram durante a campanha e também quando assumiram, né, só pelo fato de serem mulheres. Isso a gente ficou muito triste em saber, mas a coragem, né, e o empoderamento das prefeitas, né, foi esse exemplo que a professora Joana coloca, que é marcante e que vai ficar aqui na história, na publicação desse livro, como exemplo de várias jovens, né, e várias mulheres que estão, assim, pensando, será que eu vou ter coragem de me candidatar a prefeita? Então, esse exemplo de vocês, né, ficou muito significativo aqui. E também nós constatamos, né, quando a professora Joana fala nessa categoria cuidado, e que também nós temos que aproveitar essa nossa capacidade de administrar um lar, né, e que nós, mulheres, temos essa sensibilidade. Então, nós constatamos também que as prefeitas, elas se preocuparam mais com as questões humanas, com as pessoas, né, principalmente com crianças e adolescentes, né, vamos dar prioridade para as creches, aumentar o número de creches, qualificar as escolas, né, em muitos municípios foi colocado o segundo turno, atividades para segundo turno, atividades, centros desportivos, né, atividades para crianças e adolescentes, para idosos, pracinhas, parques, e questões voltadas para o humano, para o pessoal mesmo, né? Uma das prefeitas que morava numa área indígena também, ela foi muito sensível, né? Criou uma escola nos moldes indígenas, contratou professores indígenas mesmo, essa sensibilidade, né, que dá para ver que é uma questão específica, né, ou mais voltada para as mulheres. Então, a questão de políticas públicas para as mulheres, também a gente perguntava, né, o que você está fazendo pelas mulheres, e também a gente chamou bastante atenção a preocupação com a questão da violência contra a mulher, a preocupação com a questão, né, de capacidade de empoderar as mulheres, de fazer cursos, né, de capacitação, de profissionalização, de conseguir emprego, né,
Uma dizia assim, trabalho é questão de dignidade, os nossos jovens, eles se formam e vão para longe procurar empregos, então vou investir em trabalho e emprego aqui na minha cidade, né? E investiram, chamaram indústrias, né? E pessoas para implantarem indústrias, para promover o emprego. A questão da saúde também ficou muito evidente, né? Vamos priorizar os postos de saúde, os centros de saúde. Uma dizia, as mães têm que ganhar neném lá na cidade que fica a 60, 80 quilômetros daqui, vamos proporcionar aqui dentro uma maternidade, né, atendimento ginecológico e para o puerpério, né? E essa questão da saúde também ficou muito evidente como preocupação das prefeitas, principalmente a saúde que tinha a ver com a saúde da mulher, né? Que é sempre um pouco mais complicado, e também não só da mulher, quando a mulher tinha que levar seus familiares, né? Idosos, filhos, lá para longe, para ser consultadas, né? Vamos implementar aqui atendimento à saúde no nosso próprio município. Então, a gente viu, né, essa sensibilidade, e todas as prefeitas deixaram uma mensagem maravilhosa, né, que a gente, para as meninas e moças, né, mostrando, né, que não é nada demais, que as meninas e moças tenham coragem, que elas se candidatam, que precisamos mais mulheres nos espaços de poder, que lutem pelos direitos das mulheres, né? Porque não basta ser mulher, tem que ser uma mulher também consciente, né? De que os direitos das mulheres estão ali como prioridade, né? E também quando a gente fazia aquela pergunta, você se considera feminista ou feminina, né? A gente polemizou um pouco, né? O que seria ser feminista? Lutar por igualdade entre homens e mulheres, né? Então, muitas ainda ficavam assim, puxa, feminismo, feminista, ser feminista, tem aquele preconceito, né? Que assim, nem entendiam muito bem o que era, mas depois a gente ia conversando, e no final das entrevistas elas diziam, poxa, mas então eu sou feminista mesmo, porque tudo que eu faço é lutar por igualdade entre homens e mulheres, é para ver aqui que as mulheres tenham o direito garantido e que toda mulher tem o direito de viver sem violência, tá? Então, é isso, e muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, meninas, aí, a Tereza, a Joana, pelo esclarecimento até do livro, porque a gente olha, lê e vê, tem uma visão, e ouvindo vocês a gente consegue ter uma geral, né, de como é que as coisas foram elaboradas, e claro, né, eu, enquanto prefeita também, a gente hoje já tem essa visão macro, porém, de cada detalhe, né, de uma gestão, de uma administração, que a gente, enquanto mulher, enquanto prefeita, você consegue visualizar os pequenos detalhes, né, de uma casa, assim como do teu município também, né, então isso faz toda a diferença. E eu acredito muito que é por isso que as gestões feitas por mulheres, elas são muito mais efetivas, né? Em termos de políticas públicas, em termos de acompanhamento das pessoas em si, né? Porque o homem, ele tem uma visão macro, e além disso, muito... Não cortou aí? Muito generalizada das coisas, né? E a mulher não, ela consegue chegar nos detalhes, né? Então isso faz toda a diferença. E ter essas observações de vocês ali com coisas que eu li, que às vezes a gente até ficou meio assim, agora dá para entender perfeitamente. É importante, assim, né, lembrar que eu acredito que cada ação conta, quando a gente fala do engajamento, do envolvimento das mulheres, porque o livro, né, são 28 mulheres envolvidas,
Hoje nós temos 39 prefeitas, né, nessa última eleição. Então, isso mudou muito, né? São 11 mulheres a mais aí, e isso é maravilhoso, né? Poder chegar nesse número. São 42 vice-prefeitas. Então, é sinal de que os números estão crescendo e, se Deus quiser, aumentem muito mais, né? Porque a gente sabe que onde as mulheres estiverem, com certeza nós vamos ter políticas mais eficientes e mais bem empregadas pelas pessoas, né? Ou pelo bem das pessoas. E agora eu gostaria de convidar, então, eu não sei se a Gislane quer falar primeiro, Gislane? Ou ela saiu? Eu acho que ela precisou sair, prefeita. Então pode ser a Rosane? Eu acho que a Rosane, e aí eu não sei se a Jane ou outras pessoas que estão aqui na sala, Isso. se tem mais alguma prefeita. À vontade. Quer iniciar a fala, Rosane? Contando para nós um pouquinho? Oi, sim, pode ser. Bom dia a todas, as prefeitas, a Janice, as professoras, né, que muito bem atenderam nós, escutando as nossas histórias e resumindo, né, porque sempre a mulher gosta de falar bastante, de contar um monte de coisa, e a gente sabe que no livro não ia poder estar contando aí 30 páginas de histórias de uma mesma mulher, né? Mas, enfim, dizer para vocês que é uma iniciativa louvável, linda, bonita, onde se registra a história de muitas mulheres na política, e como vocês falaram, isso vai servir muito para as futuras gestoras, né, que estarão à frente dos nossos municípios, e não digo somente na prefeitura, né, mas em outras frentes também da política, vereadoras, deputadas, enfim, as mulheres, quando começam... Tem um ditado que diz que a política é igual cachaça, né? Se tomar, você fica viciado. Então, as mulheres sempre vão estar, as que já gostam da política, e a gente tem que incentivar aquelas que não gostam muito, mas que passem a gostar, né? Dizer que a política... Eu vejo a política da mulher como uma política do bem, uma política boa. Aqui já foi falado que onde tem gestão de mulher, as humanas são muito olhadas, né? Principalmente educação, saúde, social. É aqui que eu faço, aqui no meu município eu faço isso. A gente tem uma saúde aqui muito boa, uma educação, a gente olha muito pelo social. Esse é o olhar mais crítico da mulher, né? Que é atender as pessoas. A gente usa muito o servir, o cuidar, porque é o que a gente faz, né? Eu acho que a gente leva uma extensão da casa da gente para a prefeitura, né, para o município, e é isso que a gente se propõe de fazer. Claro que nada é fácil, né? Eu aqui no meu município, por exemplo, nas minhas 2 eleições, concorri com 2 homens, né, nas chapas. Nessa última eleição, todos os partidos se uniram contra a minha chapa, né, a minha reeleição, e inclusive o meu colega de partido, que era um ex-prefeito, o qual eu ajudei muito, ele também se colocou prefeito contra mim. Então a gente tem, né, os adversários externos e os internos, e às vezes os internos aí nos incomodam muito mais. Mas tudo deu certo, estou na prefeitura reeleita. Eu acredito que quando a gente tem uma meta e você tem um propósito na tua vida política, segue esse propósito, dificilmente dá errado. Porque nós, na minha opinião, a gente tem muito desacreditada a política por política realizada aí durante anos e anos e anos e anos, muito percentual por homens, né, que não quero aqui falar mal de homens, acho que não temos nenhum aqui nessa reunião para se defender, mas a gente tem uma política, às vezes, levada por homens por um lado diferente, às vezes até só de construção. Eu falo isso, que as pessoas gostam, porque a política você tem que fazer obras. Muitas obras, tem pessoas que não conseguem acessar, porque elas não têm uma cadeira de roda, porque elas não têm saúde, porque elas não têm um cuidador, porque elas não têm políticas públicas primeiras, básicas, voltadas para elas, para depois ter essas secundárias, né? E o homem, ele, por natureza, já tem um olhar mais por cima,
né, que é fazer coisas maiores, asfalto, pavimentação, ginásios, enfim. E nós olhamos mais essa parte do cuidar mesmo das pessoas. E essa parte de cuidar das pessoas cria um vínculo muito grande, que quando você coloca o teu nome, por exemplo, no meu caso, a reeleição, as pessoas têm muito essa segurança de a Rosane vai cuidar, a Rosane cuida da saúde, ela cuida da gente, ela não se preocupa muito com as coisas grandes, externas, que vão levar uma placa, mas ela tem um cuidado muito grande com a fila, por exemplo, do aparelho auditivo que tinha 5 anos, que a gente puxou para a prefeitura e fez que as pessoas escutassem. Então, é esse olhar que hoje as pessoas percebem muito na política e que é um olhar que a mulher tem. Eu quero relatar para vocês que eu estou formalmente na política desde 2004 e no meu período de 2005 a 2009, geralmente era eu, na minha região, que estava em reuniões de política como mulher, né? E a maioria era homens. Eu lembro que uma vez estive numa reunião em Joaçaba, onde a gente ficou para almoçar e a gente estava em 17 pessoas na mesa. E tinha 16 homens, só eu mulher. E o senador Esperidião a mim perguntou, como que você se sente estando sozinha aqui? Eu falei, olha, eu quero fazer a mesma pergunta para vocês. Como vocês se sentem com uma intrusa na mesa, né, de 16 homens? Então, e dali para cá mudou muito, muito. Hoje, o ambiente que a gente vai, a reunião que a gente vai, o evento que a gente frequenta, a gente encontra muita mulher. Vice-prefeita, prefeita, coordenadoras, diretoras, propositoras de projeto, coordenadoras de empresas. Então, a gente tem muito, o nosso ambiente, ele mudou muito, 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 muito rápido. Pense, de 2020, de 2004 para 2025, né, não temos tantos anos assim para a gente já ter essa mudança. E eu acredito que daqui para frente a gente vai ter cada vez mais mulheres envolvidas na política, e ainda mais quando as mulheres perceberem que se elas votarem em mulheres, nós já somos a maioria, né? Então, acho que é isso que a gente tem que levar, a gente tem que mostrar nossa história. Ela não é fácil, mas ela não é impossível, né, da gente se colocar à disposição. E tudo começa com uma boa vontade de você cuidar da comunidade. Ninguém começa do nada. Eu sou candidata a prefeita e eu vou me eleger prefeita. Não, tu tem que ter um caminho. Você teve que passar pela APP da escola, pela diretoria da igreja, diretoria da associação de bairro. Tem que estar envolvida com as pessoas. Aí, esse caminho já vai te levar para frente, né? Então, eu vejo que essas ações e essas lideranças comunitárias que também devem ser, como é que eu vou dizer, não evoluídas ou empurradas, mas ajudadas a elas serem lideranças, né, primeiro comunitária, para elas conseguirem chegar até o poder formal da política para poder mudar as coisas, porque até que você está fazendo voluntariado, tu ajuda, mas tu não muda muita coisa, né? Você só muda quando você entra mesmo na política formal, que você pode fazer leis pela Câmara de Vereadores, que você pode executar pelo Executivo, né? Então, eu acredito que essas nossas histórias registradas são muito importantes. Quero mais uma vez aqui enaltecer a Janice da FECAM e as professoras da UFSC por esse livro, por esse registro, né, na história. E que muitas mulheres possam se inspirar e que nós, que estamos no governo, podemos fazer uma gestão com responsabilidade para deixar um legado mesmo bonito, para que nenhuma mulher venha olhar e se envergonhar, mas daí lá foi mulher e não deu certo. Que a gente deixe sempre um legado bonito onde a gente passa, para que as mulheres possam se espelhar e dizer, vamos lá, vamos em frente, lá em tal município deu certo, e é assim, primeira mulher, e mudou tudo. Então, força para as mulheres e que tudo dê certo, tá? Um beijo no coração de cada uma, gratidão à professora Joana e à professora Tereza, né, por toda a paciência que teve com a gente, né? E sucesso para vocês, estamos sempre à disposição. Um abraço. Obrigado, prefeita Rosane. Eu acho que a ex-prefeita Kátia está aí na sala também?
Estou, lindezas. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. A Janice vai ser lembrado que eu e a Jéssica e a Marilda estamos fazendo exatamente agora. A gente saiu da agricultura aqui da Secretaria em Floripa e buscando sementes, e eu ouvindo a prefeita Rosana falar, realmente, a gente quer cuidar das pessoas de uma forma assim, ai, é com mais cuidado, né? Nós somos mulheres. Então, feliz, Janice, por você me mandar o link ainda, gratidão. Mas nós tivemos um evento maravilhoso ontem com Getas, a Janice ali sempre à frente, mas eu quero cumprimentar a Tereza, enfim, essa equipe maravilhosa, essas pessoas maravilhosas, e dizer que eu estou no trânsito. Vira para ti, Jéssica, mostra que tu tá aí. Jéssica, Marilda, essas vão ser as futuras prefeitas. Ah, que benção. Estou conduzindo elas, eu estou dizendo, olha, vão que tudo dá certo. Bom Isso. dia, era só para dizer bom dia, né? Que bom ter essa experiência aí e você levando outras mulheres para fazer experiência com você, né? Sim. Eu acho que a gente vem cumprir um ciclo aqui e quando a gente tem a oportunidade, a gente precisa realizá-lo e realizá-lo da melhor forma. E foi assim sempre que eu conduzi, não acertando tudo, a gente é humano, também lembrando disso. Somos mulheres, nós somos mais coração do que razão. Então, a gente tem esse olhar humano, muito mais que o homem, eu tenho certeza disso. E aí, é isso, quase eu ia entrar aqui, mas tá tudo certo. Acaba com buzinar, mas tudo bem. Então, mulheres, a minha mensagem que eu quero deixar para vocês é que nós podemos tudo. É só a gente, sim, se determinar, focar e assim realizar. Toda vez que a gente não está pensando, mas é só tentando que a gente se acerta ou não acerta. Isso, bem isso. Lugar de mulher é onde ela quiser, é só O buscar. lugar da mulher é onde ela quiser. Isso mesmo. Não sei se mais alguém gostaria de usar a palavra. A prefeita Carmen entrou na sala também, Aline. Isso. A Deixa prefeita um Carmen. recadinho aí para nós, prefeita. Bom dia, bom dia. Eu quero saudar nossas professoras, escritoras dessa belíssima história das nossas prefeitas de Santa Catarina, professora Joana, professora Tereza. Dizer que lugar de mulher é onde elas quiserem mesmo. Hoje aqui em Laje, gente, é feriado e nós estamos fazendo a reposição das mudas de cerejeira na nossa Avenida Belisário Ramos. E na Dom Pedro II e nas demais avenidas que nós temos esse tipo de árvores e que, lamentavelmente, ainda a gente acaba tendo destruição, mas eu costumo dizer que quanto mais a gente insiste, mais resultado a gente consegue. Então, água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. E para o nosso espaço das mulheres, é exatamente isso, falando, que as nossas mulheres vão compreender que o espaço delas é exatamente onde elas desejarem. E cuidar das nossas cidades, cuidar dos textos legislativos, também é um espaço que nos pertence. Então, quero saudar todas as mulheres gestoras, vereadoras, todas as mulheres do executivo da nossa PECAM, em nome da nossa Janice, e agradecer a nossas autoras, que eu tenho certeza que a segunda edição desta história das mulheres de Santa Catarina continuará sendo tão bela quanto a primeira, porque o exercício do poder, gente, por nós mulheres, vocês não têm a menor dúvida, é muito mais complicado do que o exercício da gestão pelos homens ainda. Mas nós vamos vencer, tá? Beijo grande, que Deus os abençoe a todas. Beijo, obrigado. Aí as meninas que levantaram a mão, a Jane ou a Juliana primeiro? Um pouquinho do nosso pessoal trabalhando aqui, que a gente é muito grata. Ai, que legal. Envolvimento de todo mundo, né, no projeto. Isso é legal. Exatamente. Beijo, gente. Beijo. Fique com Deus. Bom dia. Bom dia, meninas. Eu sou a Juliana, assessora aqui da Assistência Social da AMARC. Eu quero parabenizar a fala de vocês. Obrigada por trilharem esse caminho, né?
Parabéns, Janice, pelo evento de ontem, foi maravilhoso. Queria dizer para a prefeita Carmen que a tua fala, ela nos trouxe ontem lá no evento, assim, eu gostei muito, e nos traz essa certeza de que lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigado por vocês trilharem esse caminho na política. Vocês incentivam muitas outras que virão depois, e cada uma da sua forma, no seu tempo, fez o que conseguiu, o que pôde da melhor forma possível, e vocês servem de inspiração para todas. Parabéns aí às professoras, né, pela condução desse projeto que, como a prefeita Tereza falou, vai um importante registro isso na história, e a gente precisa disso, porque muitas mulheres já foram apagadas e esquecidas na história. Então, isso é abrir caminhos para as próximas. Muito obrigada, parabéns. Aí, Juliana, obrigado. Jane. Bom dia a todas. Eu me chamo Jane, recebi o convite da professora Maria Luísa Milani para fazer parte dessa reunião. Quero parabenizar as autoras. Nesse momento, eu sou secretária dos Assuntos da Mulher de Porto União. É uma ação nova da administração que nós não tínhamos antes no município e muita coisa está acontecendo, muita coisa está sendo estruturada. Realmente, como a Juliana falou, acho que vocês vêm trilhando esse caminho, nos inspirando, as prefeitas e vice-prefeitas sempre nos inspiram, a nossa vice-prefeita é mulher também, e nos provocam a fazer parte de todo esse contexto. Eu ainda não li o livro, mas já me despertou muita curiosidade em ler, para saber um pouco mais. E eu penso assim que a mulher, quando ela vai para a administração, ela tem essa sensibilidade, tem um olhar diferente, não desmerecendo os homens, né? Mas a mulher tem todo esse olhar de cuidado, de atenção, de pensar no outro de forma diferente. Então, parabenizo vocês, vocês são exemplos para as mais novas, com certeza as meninas ficam interessadas quando elas veem as mulheres na política. E eu, esse ano, faço parte da executiva do MDB aqui da minha cidade, sou vice-presidente. Então, estamos com muitas ações e vamos em frente, né? A mulher realmente pode estar onde ela quiser, com certeza. E contem comigo para o que for preciso aqui em Porto União. Joia. Esse envolvimento começa, né, como um líder partidário ou como alguém que está se envolvendo em alguma situação, porque a gente precisa de um partido para chegar, né? As leis fazem isso, né, com a gente. Então, mas indiferente do partido que nós estivermos, a gente tem que levar a nossa missão, a nossa vontade de servir, de ajudar, de fazer a diferença, né? Isso que é importante. Eu acredito que nós, não sei se mais alguém aí, Janice, quer falar? Não? Posso falar de novo, Aline? Pode. Ai, desculpa, mas eu quero fazer um relato. A Janice, na época, a Janice, eu não lembro se foi de 2014, 2015, foi feito um evento de prefeitas e vice-prefeitas na FECAM. Eu estava como secretária executiva da Amplasc. E eu lembro que a gente estava lá nesse evento e chegou uma moça e pediu se ela podia participar. Eu falei, acho que pode, não, né? É um evento de prefeitos, vice-prefeita. Ela disse, não, eu vi alguma coisa, mas eu vi que também não era aberto. Eu falei, não, pode entrar ali e participar. Ela estava com um uniforme de guarda, me chamou a atenção. Ela foi, ficou sentadinha lá, participou. E essa guria que participou lá, hoje é vice-prefeita de Florianópolis, é a Mariane Matos. Então, assim, depois quando eu vi que ela foi candidata a vereadora, que ela se elegeu vereadora e depois se elegeu vice-prefeita, eu lembrei muito desse dia, para ver, Janice, da importância que tem desses movimentos, né, de movimento de mostrar, porque ali era uma roda de conversa, se não me engano, porque isso já faz tempo, eu não vou lembrar certo, a Janice deve saber bem certinho como era. Mas foi um momento muito importante, onde foi relatado muita coisa, né, mas que ficou na memória das pessoas. E esses relatos, né, que tá no livro, eles ficam eternizados, né? Então, só para dizer assim a importância que tem mesmo dessas histórias e desses relatos estarem registrados. Isso aí, tá? Obrigada. Janice.
Então, acho que eu só vou passar para a Maristela antes, daí eu faço a minha manifestação e acho que daí a gente pode encerrar, prefeita. Pode Vou sim. passar para a Maristela, que está com a mãozinha levantada. Então, prefeitas maravilhosas e as nossas professoras maravilhosas também, parabenizar vocês pelo livro, não li ainda, mas vou ler, e dizer para vocês que eu acho que poucas sabem, eu acho que nem a Janice sabe disso. Eu fui candidata a vereadora aqui em Itajaí, no início dos anos 2000 ali, eu coloquei meu nome à disposição, até pelo trabalho que eu tinha também aqui, fui convidada pelo presidente do partido para ser candidata, e aqui eles fizeram uma capacitação, uma formação com os candidatos a vereadores e vereadoras. Foi logo que deu o início da lei de cotas das mulheres, ali que tinha que ter o número de mulheres, né, que os partidos convidavam as mulheres. E eu retirei a minha candidatura depois dessa capacitação, porque eu sofri um assédio, que agora é assédio, como é que vocês chamam por vários vereadores que queriam que eu passasse os votos que eu tinha para eles, e depois eles me davam um carguinho, né? Se eles fossem eleitos ali, eles iam me dar um carguinho de assessora na Câmara de Vereadores ou alguma coisa assim. E eu, numa reunião com os profissionais que estavam me apoiando, eu passei mal, assim, começou um sangramento no meu nariz muito forte, eu fui parar no hospital. Quando eu contei isso para eles, eu fiquei muito mal e acabei retirando a minha candidatura. No outro dia, a gente ia tirar as fotos para fazer o tal do santinho e fazer a divulgação e a filmagem dos candidatos, e eu estava proibida por médicos, né, de não fazer. Então, se era isso que ia causar algum problema de saúde, então eu retirei minha candidatura. Mas fiquei muito triste depois, porque eu tinha vários apoiadores aqui, vários profissionais, mulheres, que eu coordenei o programa aqui de implantação de combate à violência à criança e adolescente, e elas, não retira. Eu disse, não, eu prefiro ficar com a minha saúde em dia do que ter que enfrentar esses machistas nojentos aqui. Eu fiquei doida da vida, mas retirei minha candidatura. Eu acho que a Janice nem sabia disso, né, Janice? Mas cheguei a tirar foto para o Santinho, depois tirei a candidatura. Mas parabéns, espero mais mulheres na política, e quem sabe agora, passado 20 e poucos anos, eu me candidate um dia novamente. Obrigada, queridas, parabéns. Isso. Precisamos de mulheres. Não sabia, não, uma história nova aí da Maristela. Pessoal, eu vou ser bem breve, assim, ó, eu preciso, né, em nome da FECAM, assim, agradecer à instituição, né, por ter dado essa oportunidade da gente colocar à disposição da Joana e da Tereza os contatos das prefeitas naquele período, né, a diretoria da FECAM da época, o conselho político. Então, assim, a instituição abriu as portas para que isso acontecesse, né, e deu total autonomia para que a gente pudesse dar esse suporte, esse apoio, para que o livro saísse, né, depois deu um apoio para que a gente pudesse fazer a impressão do livro, né, quem sabe agora a gente pensar em mais alguma quantidade, porque na época a gente fez 100 cópias, né, mas futuramente eu acho que a gente pode pensar nisso também, buscando aí apoio nesse sentido, né, agradecer o empenho das prefeitas que atenderam a Joana e a Tereza, porque a gente sabe a dificuldade que é, e de vez em quando a Joana e a Tereza chamavam, tem essas aqui que ainda não conseguiram nos responder, e aí eu ia lá no individual, olha, é importante a participação, vai ter o livro e tal, não, eu vou dar um tempo, porque eu estou com muita coisa, né, aquela situação que a gente sabe. Então, agradecer imensamente as prefeitas que contribuíram, colaboraram, né, se dispuseram a contar um pouco as suas histórias de vida e na política. Com certeza é um livro inédito, é o primeiro livro da história das mulheres prefeitas de Santa Catarina, então, né, com certeza fica na história. Agradecer as professoras da UFSC, a Tereza e a Joana, que sempre foram muito pacientes, queridas, né, educadas aí no sentido de, não, vamos tentar mais um pouco, vamos estender mais 30 dias para a gente conseguir um pouquinho mais, né, e quase chegar aí a 100%, acho que ficou uma ou duas prefeitas só de
de fora, né? E que depois vieram, como é que eu não estou no livro? Né? E aí a gente, não está, porque na época a gente não conseguiu contato, precisava fechar o livro, mas agora eu quero estar no próximo, então, né, enfim. E aí também deixar aí, prefeita Aline, né, como a prefeita Carmen falou, né, que eu penso que contar essa história, tá, de gestão, ela é fundamental, porque ela motiva, ela incentiva, e é uma história para vocês, né, é uma história que a gente não pode perder, quando a gente não registra, muitas vezes essa história se perde, né? Então, deixar aí para que vocês possam, sim, nesse diálogo da diretoria executiva da FECAM, pensar em uma possibilidade. Nós não teremos CNPq, né, Ana e Tereza, talvez, mas a gente faz na paixão, né, na responsabilidade, na verdade, na paixão e na responsabilidade que a gente tem em disseminar, né, essa história aí dessas mulheres tão importantes. A Aline está chegando, né, prefeita Aline? Sim, acho que... História, já representou a FECAM, né, no primeiro lançamento presencial do livro lá em Brasília, na CNM, a CNM ficou, né, encantada com o processo, com a experiência, né, hoje nós estamos fazendo virtual, mas que a gente possa ir nas regiões, talvez, prefeita Aline, também, em cada uma das regiões, as associações... Meninas, eu vou ter que sair. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, prefeita. A Rosane lá na Amplasc, a Aline lá na Amplasc, né? Enfim, que cada região possa disseminar essa experiência do livro, né? Então, acho que é isso, vou devolver a palavra para a prefeita Aline poder aí encerrar o nosso momento, e depois vai estar lá no canal do YouTube também para a gente disseminar e motivar outras mulheres a assumir esse cargo tão importante. Prefeita Aline. Eu acho que cabe a mim aí só agradecer, né, imensamente a Joana e a Tereza que né, compilaram tudo isso, que fizeram isso acontecer de verdade, né, claro que foram muitos envolvidos, mas vocês duas são o eixo desse livro, dessa conexão aí entre as mulheres. Agradecer as que estão presentes hoje, as que fazem parte do livro, que com certeza são mulheres que merecem ter destaque não só no livro, mas na vida, nos seus municípios, e deixar o desafio aí para o nosso próximo livro, né? Eu acho que está na hora aí de nós começar a agitar já para o próximo ano aí, quem sabe, até lá, nós, uma grande maioria das mulheres, somos marinheiras de primeira viagem, dessas 39, então vamos ter aí um tempinho para pensar e poder contribuir muito com a história de Santa Catarina, com a história dos nossos municípios. Viu ali, Janice, eu coloquei o link do livro aqui no chat. Do livro virtual, né? Sim, a gente vai... Quem quiser acessar, pode ler o livro online. Tá? Não precisa ler ele impresso. Ele está disponível online aqui no link que eu coloquei aqui no chat. Isso, e aí a gente coloca o link também lá no canal do YouTube para que as pessoas possam acessar o livro, tá bom? Gente, muito obrigada. Embora que tenha um livro impresso, sabe ser uma coisinha boa, né, gente? Também prefiro, mas quando não tem problema. Nos ajuda. Tá bom, gente, um bom final de semana a todas. Obrigado, gente, mais uma vez. Tudo de bom para vocês e até um próximo encontro aí, falando de mulheres fortes, poderosas. Janice, posso fazer uma propaganda rapidinha? Posso. Pode. Quem quiser, me chama para